Esse é um diamante, ele é um símbolo de riqueza, poder e status social. Suas linhas simétricas, a sua transparência e a maneira como ele reflete a luz, tudo isso é fonte inesgotável de beleza. Mas eu lamento dizer que diamantes na verdade são uma farsa. E isso tem a ver com a sua história e propriedades. As propriedades e a aparência dos diamantes transformaram eles em objetos valorizados até pelos reinos mais poderosos da história. Gregos e romanos acreditavam que diamantes tinham propriedades mágicas e curativas. Eles são tão preciosos que muitos diamantes têm páginas exclusivas da Wikipédia dedicados à sua história. E no mundo moderno, diamantes se espalharam tanto como joias quanto um material de propriedades industriais muito interessantes. Afinal de contas, os diamantes são capazes de cortar qualquer coisa. Mas não é só por encantamento e magia que diamantes se espalharam. Os diamantes também reforçaram o pior que há da humanidade. Muitos dos diamantes em circulação foram produzidos através da dor de inocentes. Algo como 10% dos diamantes no mercado financiaram guerras pela África. Isso sem contar com todo o desmatamento ambiental associado à prática de mineração desse mineral. Diamantes são úteis, encantadores e valem muita grana por causa da sua escassez. Mas também são resultado de muito sofrimento humano. Porém, as coisas não precisavam ser assim. Os humanos hoje são capazes de produzir diamantes literalmente do ar e até do cabelo do Pelé. As primeiras evidências materiais na forma de decorações de diamantes foram encontradas no Iêmen, datado de 1200 a.C. Mas os primeiros diamantes da história provavelmente foram descobertos em outro lugar, na Índia. Até 1700, a única fonte de diamantes conhecida ficava na Índia, na região de Golconda, onde é possível separar diamantes de depósitos das bacias dos rios. Os diamantes tinham um papel especial na cultura indiana. Por exemplo, a arma do deus Indra é chamada de Vajra, um termo que pode significar relâmpago ou diamante, representando tanto o poder quanto a resistência dessa arma divina. E apesar de serem obtidos somente nos rios de Golconda, na Índia, diamantes se espalharam pelo mundo via comércio, graças especialmente à Rota da Seda, uma rota de comércio que conectava a Europa até a China. E detalhe, não era só na Índia que diamantes encontravam e ganhavam significados tão especiais. A propriedade mais notável de diamantes era a sua resistência a serem, por exemplo, arranhados, cortados ou danificados de qualquer forma. Essa propriedade levou os gregos a chamar diamantes de adamas, que significa inquebrável ou inalterável. E tanto para gregos quanto para romanos, os diamantes eram extremamente preciosos, a ponto de serem atribuídos capacidades mágicas e curativas. Porém, a circulação de diamantes pela Europa diminuiu bastante após a queda do Império Romano Ocidental no século V. Então, a partir daí, diamantes só voltariam a ser proeminentes na Europa com a ascensão comercial da cidade de Veneza, no entorno do século XIV, mais ou menos. E os diamantes não só voltaram, mas voltaram com uma cara nova. Foi nessa época que as formas de lapidar diamantes estavam se desenvolvendo. Os diamantes deixaram de ter uma aparência bruta para ter uma aparência mais delicada e altamente simétrica e bonita. Diferente da minha cara. Em 1477, Mary de Burgundy recebeu um anel com um diamante como parte de uma proposta de casamento feita por Maximilian I da Áustria. Esse momento é histórico por duas razões. É o primeiro exemplo de uma proposta de casamento usando anéis de diamante e também mostra que diamantes eram símbolos poderosos até na nobreza europeia. E provavelmente o exemplo mais notável de diamante na nobreza é o diamante azul da coroa francesa, adquirido no fim do século XVII pelo vendedor de gemas Jean-Baptiste Tavernier. Esse era um diamante com mais de 112 quilates, ou 22 gramas, com a transparência perfeita e cor azul rara. Tavernier vendeu essa peça para o rei Luís XIV da França, numa venda que até rendeu a ele um título de nobreza. Ou seja, uma única pedra de 20 e poucos gramas simplesmente rendeu um título de nobreza. E não só isso. O diamante virou uma peça central das joias do rei Luís XIV, usada só em eventos importantes. Mas em 1700, a história dos diamantes mudaria drasticamente. Eles seriam encontrados fora da Índia, mais especificamente no Brasil. E bom, por que diamantes vieram parar aqui no Brasil? Passar férias?
Acho que não. A verdade é que eles foram expulsos das profundezas da Terra. E aqui na superfície da Terra, eu descobri uma coisa incrível. A Milanote, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Milanote. Milanote é uma ferramenta que permite você organizar visualmente suas ideias e projetos. E na plataforma você pode adicionar basicamente tudo, desde notas, imagens, tarefas, links e um monte de outras coisas, tudo em um canto só. E é interessante como às vezes o que falta para sua vida pessoal ou profissional é simplesmente a capacidade de poder ver as coisas claramente de maneira panorâmica. E com Milanote você é capaz de ter exatamente isso. Tudo que importa para você fica ali bem na sua frente. Assim você consegue se organizar muito melhor. Por exemplo, aqui está um quadro do meu Milanote. E com ele eu posso fazer um brainstorm de ideias de vídeos. Isso é bastante útil. Eu consigo organizar as ideias do roteiro de um vídeo e posso até gerenciar o meu time que trabalha remotamente, graças a uma função de compartilhar meus painéis com quem eu quiser e assim colaborar em tempo real. Essas funcionalidades são úteis para vários tipos de profissionais, indo desde, por exemplo, diretores criativos, fotógrafos, designers de jogos, animadores, desenvolvedores, além de empresas e muito mais. No Milanote você pode fazer o seu quadro do zero, ou você pode escolher um dos mais de 100 modelos pré-elaborados para diferentes necessidades. E o melhor de tudo é que a Milanote está disponível de graça. E também sem limite de tempo. Por isso inscreva-se já usando o meu link aqui na descrição e comece já o seu próximo projeto com Milanote com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos, nós podemos segurar um belo diamante. Bom, e se a gente parar bem para pensar, diamantes são apenas carbono, o mesmo material que faz o grafite do lápis e da lapiseira. E da mesma forma que a água tem alguns estados materiais diferentes, como líquido, gasoso e sólido, o carbono também tem formas diferentes. O grafite também tem estados diferentes e um desses estados é o diamante. No estado de diamante, os átomos de carbono estão organizados numa estrutura cristalina cúbica, altamente compacta. Essa organização de átomos é extremamente estável e resistente, o que dá ao diamante a sua resistência característica. Mas não é em qualquer situação que átomos de carbono da sua lapiseira podem simplesmente se reorganizar para formar um diamante. Isso não vai acontecer com um lápis na sua casa enquanto você dorme. Não gere tanta expectativa. Isso requer condições especiais, porque da mesma forma que a água só congela em condições adequadas de temperatura e pressão, a mais comum sendo 0 graus a pressão atmosférica, os átomos de carbono só se reorganizam em um diamante nas condições certas de pressão e temperatura. E no caso dos diamantes, essas condições são extremas, encontradas nas profundezas de 100 a 250 quilômetros no manto magmático do planeta. São nas temperaturas de mais de 1000 graus Celsius e mais de 40 mil atmosferas que os átomos de carbono são forçados a se estruturar de forma cúbica. Os diamantes são então transportados pelo vulcanismo para a superfície, junto com uma rocha chamada de Kimberlito. Eu não sei porquê, mas isso poderia ser o nome de um personagem do Chaves, né? Kimberlito, olha o Kimberlito chegando. Nossa! Diamantes grandes são raros porque o processo de transporte é simplesmente brutal. A maior parte dos diamantes é quebrada em pedaços bem pequenos antes de alcançarem a superfície. E esse foi o caminho, basicamente, que diamantes fizeram para chegar até o Brasil. Durante 1700 e 1870, o Brasil foi apenas a fonte principal de diamantes do mundo. E a partir daqui, o início do principal tema da história dos diamantes começa. Manter um controle forte sobre a produção e venda de diamantes cobrando impostos era de grande interesse para a coroa portuguesa e depois para a coroa brasileira. Mas para evitar essas altas taxas, parte dos diamantes acabavam sendo contrabandeados, em um jeitinho bem brasileiro. Brasil! Um lugar típico para poder esconder as joias era dentro de estátuas de santos, o que levou à expressão de santo do pau oco. Um santo que, por fora, parecia ser feito de madeira, acabava aqui guardando dentro segredos não tão divinos assim. Tipo evasão fiscal. Os diamantes no Brasil estavam distribuídos de forma bem esparsa nas baías dos rios, o que acabava gerando um trabalho de garimpo muito espalhado. Porém, conforme novas técnicas de mineração por perfuração por Kimberlito começavam a ser desenvolvidas, ficou mais interessante montar minas de diamantes. Nessas minas haviam grandes concentrações de rochas de Kimberlito, o que fazia sentido econômico, muito mais do que a exploração fluvial típica daqui. Então, depois de 170 anos de dominância, o Brasil perdeu seu protagonismo no comércio de joias. E é aqui que começa a história moderna dos diamantes. Começa então uma história
completamente monopolizada por uma única empresa. A De Beers. De Beers foi fundada como uma empresa de mineração a partir das fazendas de 2 colonizadores holandeses na África do Sul. Um desses fundadores da companhia foi o britânico Cecil Rhodes, que criou a empresa como uma reação a um grande diamante ter sido encontrado na África do Sul, próximo ao Rio Laranja. Esse diamante é conhecido como a Estrela da África do Sul e marca o começo da história de diamantes na África como um todo, que hoje é inseparável de conflitos armados que assolam o continente africano, especialmente a região subsaariana. E com a mineração de diamantes na África do Sul, começa também a mineração por perfuração baseada em separar diamantes de rocha kimberlito. E diferente da forma mais tradicional de encontrar diamantes, que seria encontrá-los na bacia de rios, essa forma de mineração por perfuração exigia técnicas mais modernas, escavação e práticas mais perigosas para os pobres mineradores. Mas apesar do custo humano, essas técnicas modernas de mineração foram um sucesso absoluto, pelo menos do ponto de vista de produção. Diamantes estavam sendo mais do que nunca produzidos em uma grande escala. Na verdade, tinha até diamantes demais no mercado, o que acabou abaixando o preço deles e removendo o status de luxo. E isso foi o pesadelo de alguns. No começo do século XX, a empresa De Beers só temia 2 coisinhas: a concorrência e a queda do preço de diamantes por produção excessiva. Então, a empresa resolveu os 2 problemas de um único jeito. Maravilhoso! A De Beers resolveu montar um monopólio. Durante a maior parte do século XX, a empresa De Beers controlava 90% da produção de diamantes no mundo inteiro. Isso significava controlar quantos diamantes novos entravam no mercado e, por consequência, qual que seria o preço dos diamantes em geral. E a empresa tinha um interesse em manter diamantes como sendo raros e algo de luxo, o que significava evitar minerar diamantes demais. Pois é, os diamantes eles são muito raros e a De Beers fez questão de tornar eles mais raros ainda. A empresa De Beers é provavelmente um dos maiores casos de sucesso em manter um monopólio na história. E além de manter um monopólio sobre diamantes por mais de um século, eles também tiveram um impacto cultural gigantesco. O auge provavelmente foi a sua campanha de marketing de diamantes são para sempre, que criou uma cultura de comprar anéis de diamante para simbolizar casamentos nos Estados Unidos na década de 50. E esse foi o status quo de diamantes durante o século XX, uma indústria exemplar do pior do imperialismo europeu na África, controlada pelo monopólio de uma única empresa. A De Beers basicamente mandou na indústria até ter o seu monopólio desmontado no começo do século XXI. Agora, eles têm em torno de cerca de 30% do mercado de diamantes, o que não é nem de perto o suficiente para controlar os preços. O que parece bom, mas por outro lado os diamantes são mais populares do que nunca, especialmente na China. E se não bastasse a relação dos diamantes modernos com o imperialismo, os diamantes modernos estão associados com os piores conflitos armados na África subsaariana. E devido ao seu pequeno tamanho e ainda grande valor, o contrabando de diamantes se tornou uma das principais formas de financiar paramilitares. E ditaduras na África usam diamantes para financiar suas campanhas militares a partir dos anos 80. As guerras e banhos de sangue na África foram pagos com diamantes, os chamados diamantes de conflito ou diamantes de sangue. Pois é, então diamantes modernos, apesar de serem uma joia de beleza indescritível, eles são uma joia com uma história de violência inimaginável. E dado a natureza do contrabando, é difícil estimar quanto dos diamantes em circulação hoje são diamantes de conflitos, mas estima-se que nos piores anos esse número pode ter chegado a 20% de todo o mercado global. Mas ainda bem que hoje os diamantes de conflito são menos comuns devido aos esforços internacionais em sancionar países que originam essas grandes quantidades de diamantes de conflito, além de reforçar as medidas de registrar a origem e a história dos diamantes no mercado. Isso foi bom. Mas existe ainda uma alternativa muito melhor do que depender de uma montanha de esforço e boa vontade internacional. Uma alternativa que permite até evitar a mineração e danos ambientais associados. Essa alternativa é criar diamantes do próprio ar. Diamantes sintéticos. Diamantes sintéticos basicamente são diamantes produzidos em máquinas que foram capazes de transformar um pouquinho de diamante e carbono em mais diamante. E esses diamantes são idênticos aos diamantes minerados. Ou melhor ainda,
eles ficam no topo 1% de qualidade de diamantes produzidos no mundo inteiro. E isso é muita qualidade. Ou seja, não existe nenhuma diferença no produto final, não tem diferença entre minerar ou produzir um diamante sintético. E, inclusive, a produção sintética tem até vantagens sobre a mineração tradicional. Bom, primeiro vamos começar dizendo que você não precisa minerar algo, nem lidar com toda a política e problemas práticos da mineração. Ou seja, sem custos humanos nem custos ambientais. E segundo, você pode fazer diamantes com o mesmo tamanho todas as vezes. Isso permite padronizar diamantes numa escala nunca antes vista, o que facilitaria o uso industrial deles. Além disso, os materiais para produzir diamantes de forma sintética são até bem baratos. Uau, isso parece realmente um game changer, mas como que se faz diamantes a partir do ar mesmo? É realmente do ar, literalmente? Bom, antes de tudo é preciso de um pouco de diamante para começar, o que nós chamamos de semente de cristal. Essa semente é colocada junto com um gás que contém carbono em uma câmara. A câmara é aquecida até 1500 graus, suficiente para derreter o ferro e também separar o carbono do gás. E a pressão é aumentada até 55 mil vezes a pressão da atmosfera. E nessa pressão, o carbono livre começa a se acumular ao redor da semente de diamante. Eles então começam a ficar grudados por pressão na estrutura do cristal da semente de diamante. Dessa forma, os átomos de carbono se acumulam camada por camada e assim vão crescendo a semente de diamante. O processo pode ser lento, mas ainda assim é simples e usa principalmente gases como o metano para produzir diamantes. E metano tem na atmosfera, ou seja, esse processo é literalmente produzir diamantes do próprio ar. Porém, eu tenho que dizer que hoje o processo ainda não é perfeito. O crescimento do cristal é lento, mas ainda assim a tecnologia tem bastante espaço para crescer. Porém, apesar desse enorme potencial de diamantes sintéticos, existe um esforço de empresas que vendem diamantes minerados em apelar pelo um certo essencialismo natural. Essas empresas querem criar a ideia de que diamantes naturais são de alguma forma melhores ou mais luxuosos do que os sintéticos, simplesmente porque são feitos pela natureza. E isso é uma farsa. Para todos os efeitos, os diamantes sintéticos têm a mesma estrutura que diamantes naturais. O que eles, na verdade, não têm é uma história de sangue, conflito e exploração comercial e ambiental. Sem contar que esses diamantes podem ter uma história muito mais legal por trás deles. Já que, como tudo que você precisa para fazer um diamante sintético é uma fonte de carbono, então você pode ser criativo na hora de escolher essa fonte. Então o que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, é possível fazer um diamante a partir do carbono de um fio de cabelo. Do cabelo do rei do futebol, o Pelé. Você é o Pelé? Sim, eu não sei se você sabia disso, mas ele simplesmente lançou uma linha de diamantes sintéticos feitos a partir do carbono do seu cabelo. E essa é uma história interessante. Ou pelo menos é melhor do que a história de alguns diamantes naturais. Pois é, isso tudo é muito interessante. E eu falei principalmente de joias até agora porque elas costumam ter histórias mais legais. Mas o principal uso de diamantes é em materiais de corte e abrasão em indústria. Especialmente na forma de pó de diamante usado para aumentar a resistência e corte de ferramentas. Pó de diamante! Então ter uma produção de diamantes regular e consistente sem depender de mineração pode ser uma coisa maravilhosa, ter uma utilidade absurda. E o fato de que diamantes sintéticos podem ser criados com formatos específicos que podem permitir criar novos usos industriais é algo que é bem interessante. Então meio que por todos os ângulos que a gente vê, diamantes sintéticos parecem ser os melhores diamantes que a humanidade pode ter. E com tudo isso, podemos dizer que diante da vastidão do tempo e da insistência de eras, o homem se encontra em um ponto de inflexão crucial. A narrativa milenar dos diamantes, repleta de conquistas e sangue, clama por um epílogo de redenção. Agora ergue-se uma nova era, a dos diamantes sintéticos, desafiando o status quo e as convenções arraigadas na poderosa De Beers e as suas sucessoras. Esses minerais cristalinos feitos pela humanidade não são meras cópias mal feitas dos que são feitos pelas profundezas do planeta. Pelo contrário, eles são indistinguíveis entre si. E os diamantes artificiais são emblemas de progresso, portadores de uma nova promessa, onde o brilho não nasce da opressão,
mas da inovação e do respeito à vida. Amigos, a epopeia dos diamantes agora se direciona para um futuro mais brilhante, onde cada gema reflete a luz de um amanhecer mais justo. A farsa dos diamantes cai por terra, desmascarada pela ciência e pelo avanço moral da humanidade, pois no fim, o que realmente perdura não é o que é extraído da terra, mas o que é semeado nela. Esperança, integridade e um legado de respeito pela vida em todas as suas formas. Assim, os diamantes sintéticos não são apenas o ápice da nossa engenhosidade. Eles são a alvorada de um novo entendimento, onde a imitação cede lugar à genuína melhoria, onde o valor de uma gema não é mais medido pelo custo de vidas e ecossistemas, mas pelo brilho de um compromisso com a sustentabilidade e a ética. Então, que esse novo capítulo da história dos diamantes seja contado com muito orgulho, não como uma nota de rodapé na saga da ganância, mas para uma manhã com mais compaixão e consciência de que é possível, em um futuro próximo, desmascarar completamente a farsa dos diamantes. Agora, sabe o que não é uma farsa? O fogo. Agora, para saber como que nós humanos domesticamos o fogo, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece de ver a promoção da Milanote e tchau!